Ela diz que agora está livre, que as marcas no corpo são símbolos da força que conquistou, que são arte, expressão, um caminho de autoconhecimento. Mas olha, Freud entenderia bem o que tem por trás disso tudo. Quando a dor não encontra palavras, ela vira imagem. Quando o trauma não é nomeado, se transforma em estética. Você olha e vê uma tatuagem. Ela sente e alivia um vazio. Cada linha na pele é um pedido inconsciente para ser notada, enxergada, validada. Porque lá no fundo ainda vive aquela garotinha que ninguém ouviu, aquela que não foi protegida, que foi ignorada e agora grita através da tinta. A tatuagem não é o problema, é o sintoma, uma cicatriz disfarçada de empoderamento. O corpo virou palco daquilo que ela não consegue colocar em palavras. E você, como homem, precisa aprender a ler esse código, porque ele existe e não está ali por acaso. A borboleta no ombro, o olho de Ramsá no pescoço, a frase sobre renascimento nas costelas. Isso não é só estilo, é sobrevivência simbólica. Uma linguagem silenciosa onde o corpo fala tudo o que a mente precisou censurar. Se Freud visse isso, chamaria de expressão substitutiva da falta. Ela quer que você ache bonito, mas mais que isso quer que você enxergue, porque ninguém a viu antes. A infância dela foi invisível, o trauma foi silenciado, a dor normalizada, e agora o corpo tenta dizer aquilo que ela mesma ainda nega. Você não tá vendo tinta, tá vendo sintoma. O problema não é que ela tem tatuagens. O problema é você achar que tá conhecendo uma mulher, quando na verdade tá se envolvendo com um álbum psíquico cheio de cicatrizes camufladas. Cada símbolo carrega uma história que ela não conseguiu contar, porque talvez lembrar seria insuportável. Você acha que tá com uma mulher forte, mas na real, tá com alguém que aprendeu a tatuar a própria dor e chamar isso de arte. Alguém que romantizou a ausência, que eternizou o abandono em traços que ela mesma pode controlar porque o passado, esse ela não conseguiu controlar. E o mais cruel disso tudo? No fim, pode ser você quem vai pagar pelas feridas que não causou. A marca é dela, mas a raiva, a carência e as projeções acabam virando suas. E quando você se aproxima, ela já espera que você faça o que os outros fizeram. Use, machuque e desapareça. Freud sempre soube. Quando a alma não é ouvida, o corpo arruma um jeito de gritar. Mas esse grito sai bonito. Vem em forma de cor, de linhas, de frases poéticas gravadas na pele. Se você olhar só por cima, vai achar que é charme. Um detalhe estético, mas charme não sangra. Você não está diante de uma mulher tatuada. Está diante de uma ferida antiga que aprendeu a se disfarçar de estilo. Diante de um grito de infância camuflado em símbolos. De uma saudade que virou forma visível. Aquela borboleta no ombro não voa. Ela implora em silêncio para alguém finalmente enxergar o que existe por baixo. Ela não consegue controlar o que sente, então controla o que mostra. A tatuagem não é vaidade, nem só rebeldia estética. É uma tentativa inconsciente de retomar o controle sobre o próprio corpo. Um corpo que em algum momento foi território invadido, abandonado ou silenciado de um jeito que doeu mais do que qualquer palavra poderia expressar. Freud dizia: onde houve dor demais, nasce a necessidade de controle. E o mais fácil de controlar é o próprio corpo, principalmente quando é você quem escolhe marcar ele. Cada linha desenhada é uma frase que ela nunca conseguiu dizer. Cada símbolo, um limite invisível entre ela e o mundo. Ela não fala, ela imprime, e você olha e acha bonito. Mas o controle sobre o corpo é só um substituto para um caos emocional interno. Se um dia ela foi abusada, ignorada, silenciada, hoje ela marca território. Diz, sem som, agora é meu. E faz isso com beleza, com provocação, com arte. Porque assim a dor parece uma escolha, parece poder. Mas o que parece escolha é, na verdade, compensação. Freud chamava isso de formação reativa, quando a pessoa veste o oposto do que realmente sente. A fraqueza vira pose de força, a ferida se fantasia de arte. A fome emocional se disfarça de identidade visual. Você se sente atraído pela força que ela exibe. Mas no fundo, o que te puxa é uma fragilidade que nem ela admite sentir. Você vê o desenho, mas o que sente é o eco de um vazio. A tatuagem é isca e armadura ao mesmo tempo. É provocação, mas também proteção. Um escudo contra aquele desejo profundo de ser tocada, compreendida, abraçada. Ela quer ser vista, mas não invadida.
desejada, mas não controlada. Ela quer que você decifre os símbolos, mas sem ultrapassar os muros, porque esses muros foram erguidos com camadas de trauma. E todo homem que chega perto demais corre o risco de ver o que nem ela consegue encarar. Você pode até achar que está com uma mulher livre, mas na real, está com alguém que moldou a própria imagem para esconder um caos interno. A sensualidade é real, sim, mas nasceu de um passado onde ela não tinha escolha. Hoje, ela seduz, não porque ama, mas porque tem medo de ser esquecida. O que você vê na pele dela, Freud chamaria de significante substitutivo, um símbolo tentando preencher o lugar de algo que foi perdido, o que nunca teve nome, o que não pôde ser dito, o que não coube em palavras. Voltou como imagem, voltou em frases soltas, símbolos místicos como uma borboleta tentando esconder o casulo onde o trauma ainda mora. Ela vai te mostrar as marcas, vai contar, cheia de emoção, as histórias por trás de cada uma delas, vai falar de superações, de fases vencidas. Mas presta atenção, nenhuma dessas histórias tem um fim fechado, porque no fundo, elas nem são histórias, são sintomas. O corpo virou um livro aberto de uma alma que ainda está trancada. Você não está se envolvendo só com uma mulher estilosa. Você está entrando num arquivo vivo de sobrevivência emocional. E se você não souber decodificar o que cada desenho está tentando dizer, vai acabar sendo punido por um enredo que começou muito antes de você chegar. Freud dizia: a sexualidade reprimida sempre volta como sintoma. E muitas vezes, esse corpo tatuado é exatamente isso. A estética de um desejo que nunca pôde ser vivido de forma livre, leve, saudável. Então, ele se transforma. Vira imagem, vira fetiche, vira estética da dor erotizada. As tatuagens mostram a pele, mas revelam bem mais do que isso. Revelam o inconsciente. O corpo marcado se torna território de uma sedução simbólica. Ela mostra, você deseja. Ela se excita por ser vista, mas odeia ser reduzida só a isso, porque o prazer está em provocar, não em se entregar de verdade. O desejo, nesse caso, não vem limpo. Ele vem misturado com raiva, com feridas antigas, com a memória do corpo sobre tudo o que ficou mal resolvido. O toque é bem-vindo, desde que não vá fundo demais, porque quando alguém realmente a toca por dentro, ela sente tudo aquilo que passou anos tentando calar. A sedução aqui tem uma função inconsciente. Ela precisa se sentir no controle do próprio desejo. Precisa provocar para sentir que dessa vez é ela quem escolhe, que agora ela está ativa num lugar onde antes só foi objeto de dor, de invasão, de descaso. Você acha que está sendo escolhido por ela, mas na real, você só foi encaixado num roteiro, um roteiro onde ela testa o próprio poder. Você não é parceiro, é um figurante. E se você não cumprir o papel que ela, sem perceber, espera de você, vai ser descartado. Não porque você fez algo errado, mas porque falhou em reforçar a narrativa que sustenta a autoestima dela hoje. O cara que olha para uma mulher tatuada e só vê liberdade ou empoderamento, não entendeu nada ainda. O corpo dela não é um convite, é um muro pintado. Você se excita com as linhas, sem perceber que cada uma nasceu de uma tentativa desesperada de reconstruir uma identidade despedaçada. Ela pode até parecer sexualmente livre, mas repara na necessidade de controle, na intensidade, na frequência, no ritmo. Até a conversa depois do sexo é cuidadosamente pensada. Para ela, sexo não é entrega, é dominação simbólica sobre um território que no passado foi lugar de perda. Se você sair do roteiro mental que ela criou, ela vai te afastar, vai te acusar se fechar, porque ali o sexo não é conexão, é catarse, é ensaio, é atuação, tudo para calar o trauma. E se um dia você quiser algo mais, se quiser afeto de verdade, ela vai entrar em pânico, porque o mais expõe, e ser exposta ainda dói demais. Freud dizia: o corpo fala quando a psique silencia, e ela não silenciou por escolha. Silenciou porque, quando tentou falar, ninguém ouviu. Agora ela desenha, mostra, exige desejo, mas ainda não sabe o que fazer com afeto genuíno. Você não está só com uma mulher sensual, está com uma memória emocional que aprendeu a se erotizar para não se repetir como dor. E se você não entender isso, pode acabar sendo punido por amar demais num lugar onde ela só aprendeu a ser desejada com raiva. Freud sabia que o ego constrói defesas quando o eu não aguenta a verdade. Aí surge essa imagem forte, não porque ela é forte de verdade, mas porque mostrar a fragilidade seria como morrer de novo por dentro.
Ela sobreviveu exibindo o oposto do que sente. A estética virou armadura. A imagem de liberdade virou escudo. A autossuficiência, uma performance ensaiada 1000 vezes. Ela quer que você veja uma mulher poderosa, intensa, independente. Mas lá no fundo, ainda mora aquela menininha assustada, implorando em silêncio para não ser abandonada de novo. A fragilidade não foi vencida, só foi abafada, escondida entre frases no braço e borboletas nas costas. E se algum dia você tiver a ousadia de enxergar a dor por trás da arte, ela pode te acusar de estar invadindo, de ser abusivo, porque para ela, ser realmente vista ainda significa correr o risco de ser deixada. Você pode até pensar, poxa, ela está se abrindo, mostrando o corpo, exibindo as marcas. Mas mostrar pele nunca foi o mesmo que mostrar a alma. As tatuagens são o limite simbólico, a fronteira invisível entre o que ela te deixa ver e aquilo que você jamais vai tocar. Você enxerga o desenho. Mas tentar se aproximar da origem dele pode custar caro demais. Ela te testa o tempo inteiro. Não com palavras diretas, mas com reações sutis. Observa como você responde à imagem. Se você respeita o personagem que ela criou. Se reforça a narrativa que protege ela do mundo. Se aceita a versão cuidadosamente editada, sem tentar acessar a verdade crua por trás dela. O que ela chama de empoderamento, na verdade, é uma estratégia sofisticada de sobrevivência. O homem que tenta amar uma mulher assim, com afeto de verdade, com carinho genuíno, vai ser rejeitado. Não porque fez algo errado, mas porque ele representa uma ameaça direta à estrutura simbólica que ela levou anos para erguer. O afeto real mostra o vazio, e o vazio destrói a pose. E a pose é tudo o que ela tem para não desmoronar. Freud chamava isso de fixação defensiva. O trauma fica ali, intacto. Ou pior, é romantizado. Tudo para ela conseguir conviver com aquilo sem colapsar. Essa mulher não quer cura. Ela quer aplausos pela dor bem maquiada. E você, se não bater palmas para esse espetáculo, vai ser acusado de não entendê-la. A mulher que se diz intensa e esconde isso tudo atrás de frases de impacto tatuadas no braço, não está buscando um parceiro. Ela quer um altar, um homem que a adore, mas que jamais toque nas rachaduras. Porque se você tocar, ela quebra. E se quebra, perde o papel, perde o personagem, perde a armadura. Você não está com alguém que se reconstruiu, está com alguém que só cobriu as ruínas com uma tinta bonita. E se um dia você ousar dizer que percebeu isso, ela vai correr. Porque para ela, o que importa não é se curar, é manter de pé a ilusão de força, a ilusão que a impede de encarar a dor real. E no fim, você vai se pegar se perguntando, mas por que fui rejeitado mesmo dando tudo de mim? A resposta é simples, você viu demais. Você não se encantou só pelo desenho, você tentou entender quem estava por trás dele. E ela ainda não está pronta para ser vista desse jeito, porque a verdade ainda dói mais do que a mentira bem desenhada. Ela não está buscando afeto, ela busca atenção. Não quer segurança, quer intensidade. Não deseja estabilidade, quer tempestade. Uma mulher marcada por trauma emocional raramente sabe o que fazer com a paz que um homem amoroso pode oferecer, porque o amor genuíno a confronta com algo que ela nunca teve: segurança incondicional. Ela diz que quer maturidade emocional, mas quando finalmente recebe isso, sabota. Freud chamava isso de compulsão à repetição, aquele impulso inconsciente de recriar o trauma, só que agora com a ilusão de estar no controle. Ela repete o caos porque o silêncio ainda assusta mais do que o grito. O homem que tenta abraçá-la com amor verdadeiro, sem joguinhos, sem dor, vira uma ameaça, não porque machuca, mas porque o amor de verdade desmonta o personagem que ela precisou criar para sobreviver. A mulher tatuada, que parece ter se fortalecido, se sente nua quando é amada de verdade. E nua, sem defesas, ela não sabe o que fazer, só sabe fugir. Ela precisa do conflito para continuar sendo quem acredita que é. O drama virou o combustível psíquico que sustenta a armadura. E se você tira esse drama e oferece um amor limpo, calmo, estável, ela vai te trocar. Vai preferir alguém que a trate com frieza, que a desafie, que a faça correr atrás, porque foi nesse ambiente instável e inseguro que ela aprendeu a existir. Você vai virar o cara bonzinho demais, emocional demais, sem graça. Vai ser rejeitado não por falta de amor, mas por não validar o roteiro interno que ela carrega há anos.
Ela precisa de desequilíbrio, de instabilidade. Precisa ser tratada com certa frieza, ser desafiada, para sentir que está valendo algo. Para ela, amar exige esforço, e se não dói, não é real. A tatuagem, nesse contexto, vira mais um lembrete gravado na pele. Para ela, amor sempre veio junto com dor. O corpo marcado virou um mapa emocional, um lugar onde o trauma virou identidade. E qualquer homem que tente amá-la sem atravessar a camada superficial da imagem vai perceber cedo ou tarde: ela não quer ser amada. Ela quer continuar vivendo dentro da história que inventou para si mesma. Freud explicaria isso como narcisismo das pequenas diferenças, aquela necessidade constante de confronto e tensão para se sentir viva. Se tudo vai bem, ela se desconecta. Paz parece tédio. Amor soa como prisão. E cuidado ameaça a fantasia da guerreira incompreendida. Ela vai te acusar de coisas que você nunca fez. Vai te testar até o limite. Te provocar até você perder o controle. E quando você finalmente reagir, ela vai dizer: tá vendo? Você é igual a todos os outros, porque no fundo, ela precisa que você seja. Se você não for, toda a narrativa de dor dela desmorona. E junto com ela, cai a estrutura que sustenta a identidade dela. Você nunca vai ser suficiente se não aceitar o papel que ela escreveu para você. E nesse roteiro, o desfecho é sempre o mesmo. O homem que não entende, que machuca, que decepciona. Porque enquanto ela puder te culpar, ela continua no controle. E o controle é tudo o que resta. O amor verdadeiro assusta a mulher que tatuou a dor, porque exige algo que ela nunca aprendeu: entrega. E tudo o que ela aprendeu foi se defender. Você não está competindo com outros caras. Você está tentando amar alguém que ainda vive num casamento emocional com o próprio trauma. Você não está diante de uma mulher empoderada, está diante de uma defesa muito bem construída, estética, inteligente, mas que desmorona só com a ideia de ser tocada fora do script. Ela te mostra a arte na pele, mas esconde a dor na alma e exige que você interprete tudo isso como força. Freud diria: o inconsciente fala por cada poro e o corpo dela grita. Grita abandono, carência, medo de ser esquecida, fome de aprovação. Mas ela colore tudo isso com frases prontas. Sou intensa, sou difícil de amar, sou complexa. Ela batizou a própria defesa como se fosse profundidade emocional. Você se aproxima achando que vai encontrar uma parceira, mas encontra um quebra-cabeça afetivo, onde cada peça foi colada com raiva, tinta e um toque de ironia. E se você tentar desmontar esse quebra-cabeça, não espere gratidão. Ela vai te destruir, porque o caos dela é frágil demais para ser reorganizado sem que tudo desabe. A mulher tatuada que te atrai não é só uma mulher. É um símbolo, um sintoma, um teatro inconsciente clamando por atenção, mas rejeitando o amor. E se você não entender isso, vai ser punido. Punido por tentar cuidar de alguém que só quer ser confirmada na própria dor. O que ela chama de intensidade é só desordem emocional com filtro poético. O que ela chama de liberdade é só pânico de apego. O que ela chama de arte é trauma com tinta. Você não está diante de uma mulher livre. Está diante de alguém que camuflou a própria prisão. Ela quer que você olhe, mas não veja. Que deseje, mas não se aproxime demais. Que admire, mas não tente entender. Porque entender desmonta o mito. E é esse mito que ela usa para continuar viva num mundo onde nunca se sentiu realmente acolhida. No fundo, tudo o que ela queria era ouvir: eu te vejo. Mas ao mesmo tempo, ela não suporta ser verdadeiramente vista. Então ela cria imagens, frases, posturas, desenhos na pele. Tudo para ser notada sem precisar se expor de verdade. Porque a nudez psíquica, essa ainda sangra. Você pode tentar, pode amar, pode abraçar. Mas entenda uma coisa: não é sua missão curar o que ela escolheu transformar em identidade. Não se relacione com a dor disfarçada de mulher. Se relacione com quem tem coragem de sangrar sem maquiagem, de amar sem testes, de se mostrar sem roteiro. E se esse texto te fez pensar nela, cuidado. Talvez você esteja tentando amar um sintoma. E nenhum amor sobrevive onde o único tipo de história que ela permite viver ainda é o trauma. Se tudo isso tocou algo aí dentro, então você já entendeu que esse vídeo não era só sobre ela. Era também sobre você, sobre como a gente ama, como se envolve. E quantas vezes entra em histórias sem perceber os roteiros que já estavam escritos antes da nossa chegada. A verdade é que por trás de muita força, existe só uma dor bem escondida.
E enquanto a gente não aprende a ouvir o que não é dito, vai continuar se machucando tentando amar o que ainda não aprendeu a se amar. Agora respira fundo e pensa. Quantas vezes você confundiu intensidade com conexão? Quantas vezes você achou que podia salvar alguém que, na real, só queria ser admirada na dor e não curada? É por isso que falar sobre o que ninguém tem coragem de dizer importa tanto, porque tem ferida que só cicatriza quando alguém tem coragem de nomear. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nesses temas, nas camadas invisíveis por trás dos comportamentos, das relações, das dores que a gente aprende a maquiar, fica por aqui. Vem comigo, tem muito mais vindo. Histórias que não são só histórias, são espelhos, são mapas para a gente se entender. Porque no fim das contas, entender o outro é também um caminho de volta para si. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, me ajude a compartilhá-la com mais pessoas. Juntos, vamos atingir a meta de 10.000 curtidas neste vídeo. Eu prometo a você, onde quer que eu esteja, serei infinitamente grato por esse simples gesto. E garanto que isso voltará para você na forma de bênçãos, muitas bênçãos em sua vida. Pensando nisso, tenho certeza que você vai adorar o próximo vídeo. Então inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e não perca nada. Eu esperarei por você lá. Está cheio de descobertas como essa. E garanto que em apenas 5 segundos você poderá encontrar revelações que transformarão completamente sua maneira de viver. E antes de terminar, eu realmente quero saber sua opinião nos comentários. Como você se sentiu quando ouviu tudo isso? Como você tem buscado sua paz interior ultimamente? Sua voz é tão preciosa para mim e estou muito animada para ler seus pensamentos. Vamos continuar juntos nessa jornada de autodescoberta, porque ela está apenas começando. Até breve.